Olá, seja bem-vindo ao canal Continue a Falar Kids. Eu sou Bruna Grabowski, psicóloga. Hoje estarei conversando sobre a temática como ajudar as crianças em seu processo de dor, de sofrimento ou diante de uma situação traumática. Vamos juntos nessa? Primeiro de tudo, acolha esta dor. Sim, mostre-se disponível, mostre-se atento, preocupado ao sofrimento dessa criança. Abrace ela, permita que ela chore. Muitas vezes a gente acaba tentando resolver a situação. Aí vai lá, compra um docinho, vai lá, compra um brinquedinho e vamos resolver isso. Eu não suporto escutar essa criança chorar porque isso me faz sofrer demais. Ver ela sofrer dói em mim. Eu sei, às vezes dói mesmo. Mas saiba que a tristeza, ela também é importante para que saibamos reconhecer os momentos de alegria, para que saibamos também respeitar os outros nos seus processos de dores, de sofrimento. Então acolha essa dor. A segunda questão que eu trago aqui é: muitas vezes a gente pensa de uma forma até quase que incoerente de que fazer a criança recordar dessa situação traumática vai propiciar mais e mais sofrimento. E não é, bem pelo contrário. Permitir que ela fale cada vez mais sobre aquilo que a entristece permite que ela possa elaborar a posteriori. Inclusive, tem um texto do Freud que se chama Recordar, Repetir e Elaborar. Primeiro a gente recorda da situação, aí as crianças vão precisar falar várias e várias e várias vezes sobre a mesma situação. É que nem às vezes alguns idosos, né? Alguns idosos chegam e falam numa experiência, aí depois eles vão lá e falam de novo. E se a gente for esperto, a gente vai escutar toda vez isso como se fosse a primeira vez. Porque toda vez é diferente. Ainda que seja a mesma história, às vezes vem um elemento que a gente pega, sabe? E aí conecta. Aquele fiozinho, né, que estava desconectado, conecta. Logo, quando a criança repete a mesma história, primeiro, ou porque ela ainda não foi escutada como se deveria, ou porque ela ainda está precisando, a criança nesse caso, elaborar. Então, permita, de verdade, assim, permita que a criança fale sobre a mesma história várias vezes mesmo, para que ela possa ir integrando essas peças do quebra-cabeça. Pensa na história como um quebra-cabeça mesmo, né? Tem algumas histórias que são fáceis de elaborar, um quebra-cabeça de 25 peças. Tem outras que são bem difíceis de elaborar, que são, 100 peças. E tem sabe aquelas experiências lá na infância, principalmente na primeira infância, do nascimento aos 6 anos de vida? Aquela lá é difícil, 1000 peças. E às vezes a gente não vai conseguir sozinha, às vezes a gente vai precisar de ajuda, porque são histórias que ocorreram lá do nascimento aos 6 anos de vida, e muitas vezes isso não tem nem palavra, é anterior, às vezes não tem nem imagem. Então esse quebra-cabeça muitas vezes ele é montado em conjunto com outras pessoas, e aí sim se vai tendo uma forma. E aí sim vai se podendo ver uma certa imagem a partir daquela experiência que muitas vezes é traumática. Então, resumo da ópera: permita que a criança fale quantas vezes ela quiser. Inclusive, se a gente estiver bem atento, a gente vai conseguir fazer com que a criança perceba uma certa relação da experiência do presente com a experiência do passado. Quer ver?
havia uma criança que foi matriculada na aula de natação. Seus pais apenas a matricularam e informaram ela que ela teria aula. Aí a criança disse, não, eu não quero ir. E os pais, mas como assim? Você ama natação, você nada muito bem. Vamos, o seu melhor amigo vai estar lá também. Não, a criança disse. Aí os pais, mas o que aconteceu, né? Essa criança, ela ama natação e agora não tá querendo ir pra aula. A gente pensou que a gente ia fazer a surpresa, na verdade quem foi surpreendido foi nós, né? Até que a mãe se deu conta de que uma vez o seu filho, esta criança, tinha sim ido para aula de natação, mas tinha sido uma experiência muito desagradável, porque a aula era muito rígida. E a mãe pega e nomeia isso para o filho. Olha, eu acho que você não está querendo ir agora para a aula de natação por causa dessa outra experiência. Lembra? Será, mamãe? Diz a criança. Será que tem a ver? Eu não gostava daquela aula de natação. O professor era muito rígido, diz a criança. Ele fazia eu pular de um trampolim, eu tinha medo. Pois bem, veja, a criança precisou falar sobre isso e mais vezes, ser acolhida em sua dor. Esse exemplo está no livro O Cérebro da Criança. Depois eu deixo aqui uma imagem para vocês. E ela foi precisando falar sobre isso para poder ser encorajada a retornar para a aula de natação. Porque era uma coisa que essa criança gostava. Ela só não estava conseguindo avançar porque aquela memória implícita, por mais que não estava consciente, continuava a afetar. Tanto é que ela não queria, de uma forma quase que irracional. Não, 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 não. E quantos adultos muitas vezes chegam num processo de análise com medo de água, né? Ah, não gosto de tomar banho, eu não gosto de entrar numa piscina. Ah, mas o que? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Ah, talvez teve uma época, quando eu era muito pequenininho, me falaram que eu me afoguei no mar, sabe? Então as histórias elas vão se conectando. Às vezes um sintoma do adulto está conectado lá com a infância. E se a gente tiver um cuidador, uma pessoa atenta a essa criança que ainda é pequena, a gente consegue ela talvez minimizar alguns danos, né, no futuro desse adulto, de modo que ele possa aí sim dissipando alguns possíveis sintomas. Mas aí é preciso de muita atenção. E claro, o sintoma ele vai fazer parte da vida, assim, os pais, os cuidadores podem fazer um excelente trabalho enquanto educação parental, mas saibam que sim, muito provavelmente todos nós vamos produzir sintomas, porque isso também é inerente do ser humano. Agora, é muito impossível, eu diria, de uma pessoa ter autoconhecimento se ela não revisitar o passado dela. Aí é como se tudo aquilo que viesse, né, que se tivesse anterior, não existisse. Me parece uma coisa bem fragmentada, assim, bem empobrecida. Então, aquelas pessoas que falam, quem vive de passado é museu, etc e tal. Gente, se a gente não olhar para o passado, se a gente não recordar, muito provavelmente a gente vai fazer o quê? Repetir. Por isso que muitas histórias, né, parecem um ciclo quase que exagerado, assim, de situações que se repetem dentro do próprio núcleo familiar. Então, por isso que eu digo assim, se a gente quer ajudar a criança, deixa assim que ela se recorda, deixa que ela repita essa história várias vezes para que ela possa elaborar. E lembre-se, a criança sabe da sua história.
essa história lhe pertence, ela atravessou o corpo, o psiquismo, ela pode até não se lembrar conscientemente, porque não é uma memória ainda explícita, mas ela sabe. Por isso, sugestão, conte para a criança como foi a concepção dela, afinal de contas, essa história lhe pertence. Conte para a criança se ela é adotada, porque de algum modo ela sabe. Esse saber é inconsciente, porque às vezes é anterior às palavras. A criança nem sabia ainda falar, muitas vezes não tem nem imagem, porque era muito novo quando isso aconteceu. Você se recorda daquilo que aconteceu antes dos seus 6 anos? Poucas coisas. Ah, e a memória, ela vem disfarçada, né? Às vezes ela vem alterada. Isso é um elemento importante, né? Às vezes você lembra de uma coisa, uma outra pessoa lembra de outra e é o mesmo evento. Por quê? Porque a gente não lembra tal qual como foi, a gente faz algumas associações até nesse processo de recordar. Então, sim, informe a criança sobre a sua história. Informe, por exemplo, se ela teve algum irmãozinho que faleceu, que morreu antes dela nascer. Ah, mas isso não afeta? É claro que afeta. É claro que afeta. Porque isso afeta os pais, isso afeta a dinâmica familiar, isso afeta como esses pais se relacionam com a criança. São informações importantes. Então, é direito da criança saber da sua própria história. Porque depois, se ela tiver o benefício de ir na vida adulta ou na adolescência ou até mesmo na própria infância, de ir num processo de análise, essas coisas vão aparecer, essas inquietações vão aparecer. É muito comum o adulto que vai para análise começar a revisitar a sua infância. Inclusive, esse é um excelente balizador de uma entrada em análise, que é quando essa pessoa começa a falar sobre sua infância, se interessa, vai à procura dos seus progenitores, pergunta, faz questionamentos, vai percebendo um certo abismo às vezes na sua história, algumas incongruências. Da minha parte, um exemplo pessoal, foi algo muito importante para mim e que eu descobri devido à minha análise, porque fui fazendo questões muito mais do que só buscando respostas, né? Fui fazendo questões. E aí eu descobri uma coisa muito importante na minha vida, que foi saber que um dos dias mais importantes que eu tenho na minha recordação de infância não coincidia com um dia real. Aí eu perguntei para os meus pais, eles, não, isso já tinha acontecido muito mais tempo antes, muito mais. Você que ainda não tinha condições de compreender. E porque talvez não foi te informado, a gente não teve essa conversa. Os meus pais são separados e esse evento específico que eu estou me referindo, de que o dia da separação deles não foi o dia real que eles se separaram, porque eles já estavam separados. Então perceba que como é importante a gente ter esses elementos, porque a nossa história nos pertence. Então assim, se você quer se conhecer, ter o autoconhecimento, você é adulto que está assistindo esse vídeo, seja o exemplo também, né? Comece a fazer isso com as crianças que você convive, com seu filho, com seu afilhado, com o seu sobrinho, com as crianças de um modo geral. Porque aí você está permitindo que ela se autoconheça. Claro, um nível relativo, assim, porque eu também entendo o autoconhecimento de uma outra forma, né? Porque a gente vai se conhecer. Ter um autoconhecimento completo, eu diria que é impossível, né? Porque quem você vai ser daqui a 10 anos você ainda não conhece. Então, mas assim, para se compreender melhor, para entender os seus processos de decisões na vida, por que você age assim, ou por que você talvez foi por um caminho que poderia ter ido por outro, isso parte muito
dessa escuta da sua própria história. Então, voltando à questão central, né, que é a infância. Quando você permite que a criança saiba sobre aquilo que ela já sabe, provavelmente a gente vai estar evitando futuros sintomas que poderiam vir a aparecer ou até sintomas que já estão no momento. E também a memória, ela vai ficando mais forte, ela vai tendo uma consolidação. É que nem um músculo, quanto mais você exercita, mais forte ele fica, né? Mais bonito até. Então, para a gente ter essa memória saudável também na nossa infância, é importante que a gente tenha esses elementos, esses dados. Então, assim, só para fixar bem, né, na cabeça. Se você acha, de verdade, que tem uma história do presente que tem a ver lá com a história do passado, ajude a criança a se recordar. Traga os elementos para ela, para que ela possa falar. Isso é de uma nobreza gigantesca que a gente faz pelas nossas crianças. Permitir que ela integre uma memória do passado com uma experiência de vida atual. Se você gostou desse vídeo, peço a gentileza para se inscrever no canal. Até a próxima, um grande beijo e tchau!